O presidente Bolsonaro, ele parece que está tentando assim se aproximar de partidos em que se tinha, né, a possibilidade de uma terceira via, como é o caso em muitos estados. Cogita-se aí do PSDB, por exemplo, fechar as candidaturas estaduais com partidos que apoiam o presidente Bolsonaro. E agora, por exemplo, a gente já tem o PSD no governo Bolsonaro, já tem ministérios no governo Bolsonaro, né, quando ele abriu ali, né, a possibilidade da aproximação do Centrão. Mas eu queria ouvir vocês, por exemplo, União Brasil é um partido que cogitava-se ali inicialmente que ele também fizesse parte de uma terceira via. Diante agora dessas articulações, né, de aproximação de um partido que já está mais próximo do presidente Bolsonaro, a União Brasil, por exemplo, em outros estados, o Bolsonaro se aproximando, partidos que apoiam o Bolsonaro se aproximando do PSDB, por exemplo, o Bolsonaro não está tentando, na visão de vocês, emparedar a terceira via e deixar a eleição mais definida entre dois nomes, quer dizer, o dele e o do ex-presidente Lula? Vamos começar com uma visão da esquerda, então, da Fafá. Bom, Emanuel, eu te peço a licença para falar aqui a posição de uma cientista política, porque eu sou de esquerda, é minha posição de ativista política, mas eu também faço doutorado em ciência política e posso afirmar que quando tem eleições que são eleições polarizadas, como é o caso dessa em específico, a tendência é essa redução da terceira via. Então, não só o Bolsonaro, como o próprio Lula, eles vão buscar uma corrida que eles têm agora de ampliar as alianças que eles têm nos estados, considerando que cada estado tem uma conjuntura local muito específica. Então, é capaz a gente ver, né, em alguns estados, partidos que nacionalmente não fecham nem com um nem com o outro, fechando, porque sabem que isso impacta, que o voto do eleitor nessa eleição em específico vai ser um voto muito casado, né, com a presidência. Teve outros momentos também, né, o próprio Luiz Henrique da Silveira foi eleito, né, quando ele definiu que seria candidato do Lula aqui em Santa Catarina na época que ele foi eleito. Então, acredito que o Bolsonaro está fazendo, o comportamento do Bolsonaro é super natural na política, né, e acredito que o Lula vai se comportar da mesma maneira. Bom, a terceira via é um movimento que já nasceu morto, né? Eu acho que é um movimento natimorto, né? Iniciou-se com o Moro, né? O Moro não decolou. O Ciro tentou também pelo lado da esquerda se colocar como terceira via, não conseguiu. A grande parte da esquerda não vai com o Ciro. Então a terceira via era um projeto que era óbvio que não ia decolar, né? A União Brasil já declarou que não vai estar com a terceira via, né? Foi comentado aí que o Bivar seria candidato a presidente, mas eu acho que isso aí não deixa de ser um balão de ensaio, né? E eu acho que o caminho do União Brasil, que é bom lembrar que resultou da fusão do DEM com o PSL. O PSL que foi o partido que elegeu o Bolsonaro presidente na última. Então, na minha visão, eu acho que o União vai acabar nacionalmente fechando com o Bolsonaro, porque eu acho que é o caminho de menor resistência. Os quadros do União não aceitam o Lula. E, obviamente, a eleição vai para o segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Eu acho que qualquer um que diga qualquer coisa diferente disso está em outro planeta. Então, a gente vai ter o Lula contra o Bolsonaro. Então, se a pessoa não se decidir agora, ela vai ter que se decidir no segundo turno da mesma forma. E é bem interessante tu estar pontuando isso, Pedro, porque na última eleição, o Merizio tentou, no primeiro turno, ele não se posicionou, e na virada do primeiro para o segundo turno, quando ele viu que ele que o Moisés tinha a chance de levar no primeiro turno, ele se posicionou e declarou apoio ao Bolsonaro. Então, isso serve para a gente trazer aqui elementos para a nossa discussão de que se posicionar em relação à candidatura à presidência da República tem sim peso efetivo em quem vai ou não para o segundo turno. E a gente destaca Mato Grosso do Sul, que são governadores que pertencem aos quadros aí do União Brasil e PSDB, que se posicionaram a favor de Jair Bolsonaro. Então, realmente, o Bolsonaro, e assim como o discurso do Lula no lançamento da candidatura junto ao Alckmin nesse final de semana, trouxe um discurso bem centralista, buscando uma neutralidade e um equilíbrio para poder trazer esse movimento do centro a apoiar a candidatura deles, tanto Alckmin e Lula,
quanto Jair Bolsonaro, mostra que a terceira via realmente perdeu o timing e não vai decolar de jeito nenhum. Tinha, no início do ano, final do ano passado, movimentos fortes do ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o próprio João Dória, que não decolou em nenhum momento. Foi o pai da vacina, mas tá não... difícil pro coitado, e nem vai decolar. Tá, e não vai decolar. Ele não vai decolar. O Tá candidato de penando. 1%, né? Mas Ele assim, não vai Tá decolar. patinando. Mas a gente consegue perceber, inclusive, que daí, diferente do que o nosso amigo Pedro aqui pensa das pesquisas, o Jair Bolsonaro tá muito preocupado com as pesquisas, porque ele tá Sim. de olho no que tá acontecendo e a eleição é fazer conta. Ele tá verificando o movimento dele como num xadrez. O movimento dele agora é tentar, da melhor forma possível, fazer o que ele não fez nos últimos anos, no sentido de ficar mais silenciado nas redes sociais. Inclusive, a gente consegue perceber uma mudança de postura dele nas redes sociais. Aparentemente, ele contratou, de fato, alguém para fazer a gestão de crise ali das redes, porque ele tá um pouco mais brando nos posicionamentos dele, colocando realmente do que ele fez, ou que ele não, ou que ele pode fazer ainda dentro do nosso país. E ele vem buscando essas alianças para fechar conta, para tentar mudar esse resultado que está trazendo nas E pesquisas. destruir o Centrão, que é a via que tenta destruir os dois. Então vai permanecer polarizada essa eleição. Isso tu tem perfeito. Eu discordo em parte do A que única você disse, questão da Tamara. terceira via que eu ia comentar é que o grande problema da terceira via é que todo mundo que não é Lula ou Bolsonaro quis ser terceira via. Então isso acaba disseminando todo tipo de qualquer futura aliança que possa centralizar a terceira via numa única candidatura. Sabe qual foi o erro da terceira via? Não ter candidato. A terceira via nunca teve um candidato. Exatamente. Nunca teve um nome. Me diz um nome. Todos Dória? que se colocaram à João Dória era disposição sempre quiseram correr sozinho. Nós temos Simone Tebet, Eduardo Leite, João Dória, Luciano Bivar agora nessa... que eu acho que pode até acabar indo por uma vaga ao Senado. Honestamente, a gente consegue perceber também que nessa questão da terceira via, muitos se colocaram para também aumentar o passe do partido, que inclusive era o que a gente estava comentando um pouco alguns debates atrás, em relação até trazendo à luz o governo do estado de Santa Catarina. Quando a gente começa a ver vários partidos se colocando enquanto cabeça de chapa, é para aumentar o passe do Sim. partido depois para se juntar com alguém. Inclusive Então, para ter ministério depois, para ter ministério né? depois. Então, assim, a gente consegue perceber nesse movimento que os partidos a nível nacional vêm fazendo isso. Claro, tem grandes quadros dentro dessa terceira via, né? Muito bem, pra fechar aí, meu querido, o que Não, tu era queres só pra dizer? comentar algumas coisas aqui. Primeiro, eu não acredito que o Bolsonaro tenha sido abrandado, como você disse. Eu acho que esse sempre foi o caminho, sempre foi a forma que ele lidou com as coisas. Só que quando vem alguma agressão, alguma coisa de fora, aí realmente as reações dele são mais enérgicas, né? Então, e com relação à terceira via, era óbvio que não ia dar certo, porque todo mundo que estava ali estava querendo benefício próprio. E não tem condições de tu pegar um Ciro e misturar com um cara de centro-direita. Isso é óbvio que não vai dar certo. Então, isso era evidente que isso ia acontecer.